A graça e a paz a todos do grupo. Melhor tarde, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Para quem for assistir esse vídeo, agradeço primeiramente a Deus, ao Pai Celestial, ao Pai dos nossos espíritos, que já vive dentro de nós, como todo mundo que vive da graça já entende isso, né? Que Ele fez um novo templo em nós. Então, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a volta de Jesus. Será se Jesus já voltou mesmo? Será se Jesus está para voltar? A Bíblia ela é bem clara, que ela ensina exatamente o que a graça vai nos falar. O que abaixo de Deus, Deus vai nos dizer aqui nesse momento, aqui agora. Não é como sistema religioso, assim está dizendo o Senhor, não. Nós vamos falar diretamente, lendo a palavra e dando a explicação do que significa em Mateus 24, versículo 34. O que Jesus falou para os discípulos, quando os discípulos estavam curiosos, se admirando do tempo. Mas nós vamos dar uma pulada nesse vídeo, porque essa se encontra no versículo 1, capítulo 24 de Mateus e versículo 1, vai ficar muito grande esse vídeo. Mas eu vou dar uma adiantada falando sobre a vinda de Jesus no versículo 34. Mateus 24, versículo 34. Preste bem atenção nessa leitura e depois na explicação. Mateus 24, versículo 34. Diz assim: em verdade lhe digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. O 35. Passará céus e terra, porém as minhas palavras não passarão. Só até aqui. Aí você pesquisa no Google o que significa geração, como Jesus falou na palavra. Não é que Jesus está falando aqui na palavra, é que ele já nos falou na palavra. Isso aqui era na época que ele estava andando com os discípulos, ou seja, os discípulos estavam andando com ele. E ele estava falando aquela geração. Estava falando aquela geração, não é essa geração que nós vivemos. Aí a gente pesquisa no Google e o Google vai dizer: o que é que significa geração? Quantos anos é uma geração? É 1000 anos? É 2000 anos? É 2500 anos? É lógico que não. É 30, é 35, até 40 anos. Antigamente era 40 anos. Hoje é 30, 35. Todos nós vamos ter geração. Eu tenho filhas, eu tenho 2 filhas. Uma tem 26 e a outra tem 18. Vai chegar uma idade dela, se for da permissão de Deus, ela vai casar, ela vai ter filhos, ela vai ficar uma pessoa já de idade. As filhas dela, que vai ser minhas netas, vai ter filho, vai crescer, vai casar, vai ser do mesmo jeito. Então, geração significa isso. Então, Jesus estava falando com o povo daquela geração. Daquela geração, não é dessa geração que nós estamos vivendo hoje. E também se encontra também no livro de, se a minha memória não falhe, é em Mateus, versículo... Vamos dar uma adiantada para adiantar mais esse vídeo para a pessoa entender. Mas quem quiser ler do começo, do 16, fica à vontade. Mas vamos ler do 19. Diz assim: e quando entregarem vocês
não se preocupe quanto como o que irão falar, porque naquela hora eu lhe será concedido o que vocês dirão. Tá vendo? Ele estava dizendo, Jesus estava dizendo, não se preocupe quando você for entregue, não se preocupe, porque quem vai usar a boca de vocês sou eu. Porque o Espírito Santo foi na hora que conduziu a boca dos apóstolos, quando ele estava começando a ser entregue e odiado pelos fariseus, pelos mestres da lei naquela época. E continuando, no 19, e quando o entregarem vocês, não se preocupe, quanto como eu o irei falar, porque naquela hora eu lhes serão concedido o que vocês dirão. 20, afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês que está por meio de vocês. Vocês estão vendo? Do jeito que eu acabei de dizer, eu estou dizendo porque é a Bíblia que está dizendo, não é eu que estou falando não. Aí chega no 21. Um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai entregarão o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Ou seja, por causa que Jesus estava falando a verdade. Naquele, porém, quem ficar firme até o fim, esse será salvo. 23. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fuja para outra, porque em verdade lhe digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Bingo! Então, se Jesus ainda está para voltar, então os discípulos estão correndo aí de cidade em cidade. Então eu acho que eles estão em São Paulo, estão no Rio de Janeiro. Eu acho que Pedro ele está em Belo Horizonte. A Bíblia está dizendo aqui, meu povo, pelo amor de Deus, não vão por cabeça de sistema religioso, não. É óbvio que Jesus já voltou, ele já voltou. Ó. 23. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fuja para outra, porque em verdade lhe digo, até que não terão percorrido as cidades de Israel, que venha o Filho do Homem. Então Jesus, se ele ainda não voltou, os discípulos estão tudo vivo, que todo mundo sabe que os discípulos já morreram, e eles estão fugindo aí de uma cidade para outra aí. Até vir o Filho do Homem, como o sistema religioso ensina. Eles precisam da vinda de Jesus. Eles precisam anunciar a vinda de Jesus. Abram a mente, meu povo. A Bíblia está ensinando aqui, ó. É a palavra que está dizendo aqui. Não sou eu que estou dizendo. Então, se Jesus não voltou, se Jesus ainda está para voltar, primeiramente os discípulos estão tudo vivos. E eles estão fugindo de cidade em cidade pregando as palavras aí. Porque a missão deles era essa. A missão que Deus escolheu para os discípulos era essa. Que ele seria odiado usando o nome de Jesus. Que ele seria odiado usando o nome do Pai Celestial. Do Deus Todo-Poderoso. Que veio em carne e osso. Como fala em João. Que o Verbo se fez carne. Deu para entender essa palavra? Pois comentam, inscreva-se no canal. Querem perguntar alguma coisa? Me pergunte que eu dou mais explicação, para o vídeo não ficar muito longo. Mas inscreva no canal, ajuda o canal a crescer, a gente vivendo em graça. É maravilhoso a gente não ser mais enganado pelo sistema religioso que só anda querendo enganar as pessoas, querem fazer as pessoas de fantoche, querem fazer as pessoas
ser dominado por eles. Amém? Pois eu agradeço mais uma vez por mais esse dia maravilhoso e mais uma vez é graça neles. Sabe o que quer dizer graça neles? Que o Espírito Santo dê a sabedoria a eles, para a gente entender o que está escrito aqui, ó. Graça e paz.